Fala pessoal, boa tarde. Vou passar o que aconteceu no índice e no dólar hoje, tá? Baseado na minha metodologia, nos pontos que eu utilizo para fazer as operações de trade, tá? Mini índice e mini dólar. Então, só para começar, no dia, tá? Tínhamos esses pontos, tá? Essas regiões, tá? Onde o preço ele tende a trabalhar, tá? Dentro desse ponto. Então a gente aguardava o quê? Que ele trabalhasse nesse ponto e voltasse na região de cima. Só que nota que aqui tem uma região de pullback, tá? Então esses pontos aqui, região de pullback, onde você poderia trabalhar até essa região, chegar nessa, retomar o preço. Eu sempre falo, quando ele quebra essa estrutura, tá? Tendência dele cair, tá? Tendência dele romper esse movimento e ir embora. Então, baseado na estratégia, tá? Aqui no índice. Então, primeiro deu a venda, pagou o parcial, depois já pagou o alvo. Aqui um pouco abaixo tínhamos uma compra, tá? É o que eu sempre falo, a gente nunca entra de cara na compra, tá? Na estratégia tem uma metodologia para você entrar em cada ponto. Mas se você entra nesse pullback, tá? Nessa região dessa linhazinha pontilhada, você comprou e pagou pelo menos um parcial nessa região para deixar chegar no alvo que era um pouco mais acima. Na sequência, o que acontece? Na sequência, teve uma venda, depois já pagou o alvo, justamente na região de compra, tá? Deu uma compra aqui e já realizou o alvo nessa região. Quando você vai contra o preço, tá? Se você faz uma compra nesses pontos, tá? Fiz uma compra nesse ponto. Você não fica acrescentando contratos, tá? Em qualquer lugar. Então, se você entrou com poucos contratos nessa região e o preço veio contra, ou você estopa a operação, aceita a operação, tá? Ou você melhora o seu preço justamente nessas regiões, ó. Nessas regiões que você vai melhorar o seu preço, tá? Então o preço ele vem em tendência de baixa, tá? Então o vídeo que eu postei ontem, tá? Se você for pegar e assistir o vídeo que eu postei ontem, isso que aconteceu aqui, ó, esse fundo, topo com esse fundo, tá? Você sabe exatamente, foi exatamente o que eu expliquei ontem, essa movimentação do preço. Então olha só, é algo simples, não é nada complicado, né? Não é um bicho de sete cabeças. Então, se você seguir essas métricas, seguir essa linha de raciocínio, você já consegue ter uma diretriz aqui, ó. Você consegue entender o que você está fazendo. Se você entrou nessa compra, tá? Foi trabalhando, trabalhando, você sabe que o preço ele pode chegar até essa região e reverter o movimento. Então, você já realiza o seu alvo total aqui. E aqui também você pode entrar como uma venda. Só que a venda aqui nessa região estava nesse ponto. Como eu falo, você espera, você perde a primeira entrada, perdeu a primeira entrada, veio, deu a venda, perdeu a primeira entrada. Testou os stops, aí então você entra na confirmação e pega o alvo. Então, além dos pontos, tem uma metodologia que você segue essa região. Então, nota a marcação que eu fiz no gráfico hoje. Toda a área vermelha. Então, a probabilidade seria de queda. E no dólar, mesma coisa. O dólar, ele abriu na região pullback, tá? Que é essa linhazinha aqui. Esses dois pontos são linhas fortes. Entrou nesse ponto, já deu a primeira venda, tá? Já pagou alvo. Se ele rompe essa região, tá? Aí a gente ia pensar em venda, só que segurou nessa região e acabou dando essa tendência para cima, tá? Então a compra no dólar, ele deu uma compra, pagou o parcial e tirou no zero. Depois deu a compra novamente, tá? Então a compra que eu falo que é confirmação, você perde a primeira compra, perdeu a primeira, voltou, buscou liquidez, estopou todo mundo que estava comprado, aí então você entra na compra e pega o alvo, que foi exatamente o que aconteceu nessa região, tá? Nessa região de compra, tá? A pessoa comprou de cara, pagou parcial, tirou no zero.
Se ela tem paciência, se ela espera, então eu tenho que esperar, eu perco a primeira compra, tá? Aconteceu, perdi a primeira compra. O pessoal que dava comprado aqui foi estopado aonde? Estopado nessa região. Estopou nessa região. Buscou a liquidez. Aí então eu entro na compra, protejo no meu stop e vou embora com o preço. Já pagou o alvo nessa região. Aí depois tem a venda, tá? Deu a venda, pagou somente o parcial e tirou no zero. Só que se você espera trabalhar esses pontos, você espera, você tem paciência, tá? Foi lá embaixo, pagou, deu a venda, pagou o parcial e pagou o alvo. Novamente, nessa região também, ó, um pouco acima, e nesse ponto tínhamos uma compra. Você reage da mesma forma, ó. Você não entra de cara. Deu uma compra, pagou parcial nesse ponto. Aqui acima, essa região pontilhada é uma região de pullback. Tá? Então, se você faz um preço médio aqui, ou você errou uma operação, espera chegar nessas regiões. Não é que o preço não vai ultrapassar esses pontos. É que ele tem a probabilidade de chegar nesses pontos e fazer pelo menos uma correção do movimento. Foi o que aconteceu. Poderia chegar nesse ponto ou até nessa região para depois reverter o movimento. Então no índice foi isso, no dólar foi isso, tá? A estratégia pagou muito bem hoje de novo, note os pontos, tá? Ó, compra parcial alvo, venda parcial, somente pagou parcial, venda parcial alvo. Então essa estratégia ela realmente funciona, tá? Baseado no vídeo que eu postei ontem sobre a movimentação do preço, você vai entender essas duas linhas e essa região, ó. Essa região aqui que deu a melhor compra do dia foi nesse ponto, ó. A melhor compra do dia foi nesse ponto no dólar e na região do índice, tá? Região do índice. A melhor venda foi nessa região, tá? Por quê? Porque ela inverteu o movimento. Se ela fez a correção, não segurou esse ponto, a partir do momento que ela perde essa região, ela confirma uma nova tendência e vai buscar os outros pontos baseados na porcentagem. Então, eu não fico adivinhando para que lado que o preço vai. O que o preço me mostra no momento, eu vou seguindo os pontos. Tenho região de compra, tenho região de venda, tenho região de pullback. Então, eu estou direcionado para o que o preço vai fazer. Não fico inventando, não fico querendo adivinhar para onde que o preço vai. Então, essas linhas roxas, essas linhas aqui acima, elas têm a probabilidade de chegar aqui e reverter o movimento, assim como no índice. Pode chegar até esses pontos e reverter o movimento. Só que está em tendência de baixa, confirmou essa movimentação. Então, se você pegar a movimentação que o índice vem fazendo, esperar quebrar essa estrutura aqui, confirmar uma venda. Ele tem o preço, pode chegar até aqui embaixo, ó. 129,766. Então são essas regiões que o índice mostra. Pode voltar? Pode corrigir? Pode corrigir. Mas trabalha com a movimentação do preço. Funcionou hoje. Funciona todo dia. Você vai ter uma métrica, você vai ter um parâmetro para operar. Você vai ter um direcional do preço. Você não vai ficar fazendo as coisas de bobeira. Então nota, você pega esse ponto, esse ponto, esse topo, esse fundo. Olha onde o preço bateu e está revertendo. Agora, se ele rompe essa região, tem alvos mais abaixo. Beleza? Então, hoje foi isso. Tá? O dia foi bom, o dia foi top. E é isso aí.